Isso. Maravilha, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre migração de Data Lake para nuvem e como que o Databricks consegue nos ajudar nesse desafio. Vamos contar um pouquinho de como que esse processo acontece, quais são os seus principais desafios. E antes de nós começarmos propriamente o conteúdo, eu gostaria de dar alguns avisos importantes, tudo bem? Como vocês perceberam no momento da inscrição, foi falado que nós faríamos a seleção de alguns short assessments, né? Então, eu vou pedir para vocês que fiquem até o final do conteúdo, pois no final eu vou trazer um pouco mais sobre o que seria esse short assessment, né? Como que ele vai acontecer, como que a gente vai selecionar, serão 13 empresas selecionadas e mais algumas que receberão alguns descontos especiais para que ganhem essa consultoria. Além disso, nós também faremos hoje o pré-lançamento de um treinamento da Eleflow em conjunto com o Databricks, tá? É um treinamento ministrado pelo nosso time em prol da jornada de certificação do Databricks, sendo que a gente vai começar pela programação Apache Spark para Databricks, então será uma turma aberta com algumas condições bem especiais para quem estiver presente aqui hoje. Então, fiquem até o final que nós vamos liberar um lote promocional bem interessante para vocês. Falando um pouco de conteúdo, gravação, então não precisem gravar a tela, tirar captura de imagens, podem ficar tranquilos que como a gravação está sendo feita por nós vamos disponibilizar o conteúdo futuramente para vocês, então podem ficar tranquilos. E em relação a perguntas e respostas, o chat está habilitado aqui do lado para vocês, de modo que no final do conteúdo nós vamos trabalhar ali com vocês para responder algumas perguntas. Caso a gente não consiga responder todas ao vivo, nós compartilhamos com vocês posteriormente por e-mail. Tudo bem? Eu gostaria de chamar agora aqui a Helena Valente, nossa diretora comercial, para apresentar um pouquinho da Aleflow e a gente poder dar início a esse conteúdo especial de hoje. Helena, por favor. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Helena, eu sou responsável aqui pela área de marketing e sales da Eleflow, né? Muito obrigada, primeiro, muito obrigada pela participação de todos, né? E hoje a gente vai compartilhar um pouco com vocês da nossa experiência na migração de Data Lake, né, da on-premises para a nuvem, especificamente com a Databricks, tá? Então, hoje vocês vão estar conversando com o Dirceu, o Marcos e o Moisés, e o Alê, passando para a gente um pouquinho da experiência deles, de como é que isso é feito. A Eleflow, ela é parceira da Databricks já há pelo menos 2, quase 3 anos, já desde o início a gente está com eles, e a Glícia, que é a nossa companheira aí de luta sempre com a gente, vai falar um pouquinho para vocês mais do que tem, de como é que está funcionando essa parceria e tudo mais que a gente tem aqui. Novamente, obrigada, espero que vocês gostem bastante da apresentação. Obrigada, Helena. Oi, pessoal, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, né, por reservar esse tempo para saber um pouco mais, né, de como fazer uma migração com sucesso, especificamente utilizando o Databricks. O meu nome é Glícia Garbani, eu sou executiva de conta aqui na Databricks, né, faço parte do time comercial. A Databricks, ela é uma empresa de soluções para Data e AI. A nossa matriz fica na Califórnia. Nós temos presença global em todas as verticais, e aqui na América Latina, hoje, nós temos um time de 80 pessoas com arquitetos de soluções, especialistas de ciências de dados, arquitetura, engenharia de dados, e toda a parte operacional suportando as nossas frentes aqui na América Latina. É um prazer estar aqui com a Eleflow. A Eleflow, como a Helena disse, é um dos nossos parceiros principais. Temos uma parceria já de 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora, e eu espero que vocês aproveitem bem o conteúdo e né, façam as suas perguntas, porque tem só gente fera aqui, então é uma ótima oportunidade de vocês aprenderem bastante. Muito obrigada e um bom webinar para vocês.
Araoka. Vitor? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu acho que já me apresentaram aí, mas eu sou o Marcos Saraoka, sou o arquiteto de dados aqui na Eleflow, faço de tudo um pouco, desde engenharia e arquitetura. E eu queria começar a falar com vocês, né, antes da gente entrar no assunto principal aí, que é a migração para a cloud com Databricks, falar um pouquinho sobre o nosso cenário atual de cloud, né? Arioca, só um minuto, tá dando eco. Tá com eco. Vou botar um fone aqui. Ativa o microfone. Quem sabe faz ao vivo. Estão me ouvindo agora? Agora tá legal. Beleza. Bom, eu acho bom a gente se situar um pouco aí no cenário, né, de cloud, e não é de hoje que a cloud ela vem ganhando cada vez mais espaço, né? Espaço no nosso trabalho, no nosso dia a dia, seja para pegar traçar a rota da sua casa para o trabalho, fazer uma compra na internet. Então, cada dia mais a gente vai tendo a presença da cloud na nossa vida, né? Então, isso aqui é um estudo da Deloitte, né, ainda desse ano mesmo, mostrando um pouco aí dos números, né? Ele mostrando aí que no Brasil, 52% das empresas estão em um processo de migração, né? Seja na parte inicial, seja ainda planejando iniciar o processo de migração em 2023, ou que já estão mais num estado mais avançado, né? Que já fizeram a migração de pelo menos metade dos dados para a cloud, né? E aí, mais abaixo, a gente tem 37% das empresas que já têm praticamente todos os dados em cloud. Isso deve-se ao grande número de startups, né? As empresas que a gente chama de nativa digital, né? As empresas que já nascem, que nascem com a primeira opção é a cloud. Eles nem cogitam ter um data center físico ou alguma coisa do tipo. E aí, um menor número, né? A gente tem ali 8% das pessoas que não souberam, não conseguiram opinar, e 3% não pretendem migrar, né? E aí, esse número, a gente pode deduzir que são empresas que têm processos específicos, né? A gente tem casos de empresas que precisam estar com o dado localizado no país de operação ou no país de origem. E aí, como os principais provedores estão nos Estados Unidos, eles têm bastante servidores espalhados pelo mundo inteiro, mas existem ainda algumas regulações, algumas empresas que têm essa exigência, né? E tem as pessoas também que certamente são contrárias à migração, à inovação, mas a gente consegue ver que é um número bem baixo. E ainda no estudo da Deloitte, né, a gente consegue ver que 61%, agora falando um pouquinho da parte operacional, né, a parte vital da empresa, 61% das empresas migraram o ERP para a nuvem, né? Então, toda a parte de RH, de finanças, contabilidade, de vendas, eles fizeram essa migração para a nuvem. 67% migraram os contratos digitais, então eles não têm mais aquela papelada para assinar contrato e tudo mais, isso é tudo feito via digital, via certificado digital, né? Isso é uma outra grande tendência que a gente tem não só no mercado de TI, mas em qualquer lugar que você precisa de uma assinatura, né? Você não precisa mais imprimir o contrato para assinar e tudo mais, isso é feito via digital. E 72% das pessoas migraram para documentos digitais de gestão, né? Isso é um nome chique aí para falar planilhas e apresentações, né? Então, resumindo aqui, a gente tem o pessoal que não instala mais os softwares nos desktops, nas máquinas e tal, e utilizam todos esses serviços na cloud. E aí, outro estudo aqui da Microsoft mostrou que 60% das empresas aumentaram o investimento em multi-cloud. Então, as empresas que já estão na cloud,
elas estão investindo em diversificar o fornecedor de nuvem deles, né? Então, se eles têm um ambiente na Microsoft, por exemplo, eles colocam uma outra parte na AWS, e isso também entra muito em conjunto com o modelo híbrido, né? O modelo híbrido a gente costuma falar que é quando utiliza a cloud pública, que é essa que a gente acessa pela internet, da Microsoft, AWS, Google, e a nuvem privada, né? Que aí geralmente ela está alocada num data center físico mesmo do cliente, não que a nuvem não seja física, né? Mas é apenas uma abstração. Então, vai ter um aumento de investimento de 65% na parte de modelo híbrido, né? E por que isso vem aumentando ainda mais nesses últimos anos, né? Porque 54% das empresas adotaram o modelo híbrido ou multi-cloud por causa do aumento do home office, né? Isso todo mundo acho que sofreu de alguma forma com a pandemia, né? Mas se a gente teve alguma coisa de ponto positivo aí foi o aumento do home office, né? Então hoje a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, consegue trabalhar de casa, de algum escritório que não seja o físico da própria empresa, né? Então, isso teve que ter um aumento da migração das empresas para as clouds, né? E aí teve um aumento desse trabalho também de migração e tudo mais, e acelerou, né? Empresas que já tinham isso na mentalidade, falando, não, vamos implantar o home office, eles tiveram que se apressar aí para implantar isso rapidamente. E 52% das empresas adotaram um modelo híbrido e multi-cloud, eles fizeram para atender demandas de múltiplos departamentos, né? Então, não só a parte de TI, mas como eu tinha comentado, a parte de RH, de finanças, de marketing, todo mundo, todas as áreas das empresas estão indo para cloud, né? E essa parte de multi-cloud e modelo híbrido, ela tem um outro benefício, né? De você não ficar preso a um fornecedor, né? Então, se você tem dados na Microsoft, você ter o dado na AWS, caso você tenha algum problema, você não fica com os dados presos em um fornecedor, e também você consegue ter uma alta disponibilidade, né, do seu serviço. Então, se você tem um serviço na AWS, por algum motivo aquele serviço falhar na AWS, você tem esse serviço disponível na Microsoft ou na GCP ou alguma outra cloud para você conseguir ter o seu serviço mais disponível, o tempo mais disponível possível. E aí, pulando para um outro estudo aqui, que é da Worldwide Semi-Annual Public Cloud Services Spending Guide, mostrou que 10% das empresas aumentaram as receitas mudando o seu serviço, a sua operação para cloud. 77% perceberam uma redução no custo de TI, né? Então eles não aumentaram a receita, mas diminuíram o gasto que eles têm, né? Com operação, com o serviço deles. E 99% das empresas diminuíram o tempo de trabalho da equipe, né? Todas essas informações, elas vão ao encontro dos benefícios, né? Ou dos motivos que a gente tem de migrar para o ambiente na cloud, né? E aí agora uns últimos números aqui, né? Falando um pouquinho aí também do Gartner, ele estima que vão ser investidos 900 bilhões de dólares em cloud e que 85% das empresas irão fazer a migração dos seus dados, dos seus ambientes para cloud até 2025, né? E ainda o Gartner, né, estima que 40% da carga de trabalho das empresas vão ser na cloud até 2025 e 60% dos serviços, né, 60% das empresas, né, vão ter os serviços hospedados na nuvem também até 2025. E aí o Instituto Ducker Frontier, ele também estima que o aumento do PIB nacional vai ser de 7,1% devido ao incentivo, né, ao incentivo e ao uso de ambientes na cloud.
Mas aí, beleza. Falei um pouquinho do cenário, dos números, que são muito bonitos, e eles vão ao encontro também dos motivos, né? Por que que a gente fala que migrar para a cloud é benéfico, né? E aí a gente elencou aqui 8 motivos para migrar, né? E o primeiro motivo é a redução de custos, né? Então, você não tem que se preocupar mais com um espaço físico para alocar a sua máquina, energia elétrica, refrigeração. Você consegue, por exemplo, eu preciso de fazer um projeto que dure 6 meses. Você não vai comprar uma máquina e daqui 6 meses você vai ficar com a máquina parada. Então, na nuvem você consegue provisionar e desprovisionar os serviços de forma muito rápida, né? Você não precisa mais se preocupar com compra de hardware e tudo mais. E a gente fala muito da mudança de CAPEX para OPEX, né? Você sai do gasto de ativo, né? Um gasto fixo que você tem, para um gasto operacional, que é muito mais flexível, né? Para você conseguir gerenciar isso na sua empresa. O segundo item é a parte de manutenção, né? Então, você não vai ter mais que ficar fazendo manutenção periódica nas suas máquinas, ficar gerenciando licença de software, ficar atualizando o sistema operacional, trocar algum disco que queimou, cabear suas máquinas. Então, toda essa parte de manutenção, ainda mais conforme você vai andando nos modelos de computação em nuvem, você vai tirando essa preocupação do time de TI, time de infra, né? Eles começam a se preocupar com outras coisas. Terceiro item, acessibilidade. A gente sabe que nuvem hoje você consegue acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, né? Desde que você tenha um dispositivo e uma conexão com a internet. Então, a cloud possibilita isso, você ter esse acesso de qualquer lugar. O quarto item é a escalabilidade. Então, da mesma forma que eu falei que você consegue provisionar e desprovisionar um serviço na hora que você quiser, você consegue aumentar também a carga de trabalho para algum período específico, por exemplo, né? Então, vamos supor que você é da indústria de varejo, você tem um pico de vendas muito grande no dia das Mães, no Natal, ou mesmo na Black Friday, né? Que é um evento totalmente fora da curva. Você provisiona um número de máquinas muito maior para o seu ambiente, passou esse evento, você consegue diminuir o seu ambiente sem ter nenhuma outra preocupação, né? Com hardware, espaço e tudo mais. O quinto item é segurança. E aí a gente pode falar duas partes de segurança, né? A primeira é que as clouds, né, os grandes provedores de nuvem, eles estão sempre em linha com as melhores práticas de cybersecurity, né? Além deles estarem em conformidade com as diversas certificações que as indústrias pedem, né? Indústria de saúde, financeira, eles têm vários requisitos ali que a empresa que vai fornecer o serviço precisa estar certificada, né? E isso da parte de segurança dos dados, além da parte física, né? Então, vamos imaginar que você tem os seus dados gravados no seu notebook, num HD externo. Se você não fez um backup, né, que aí entra no sexto item aí, você perde esses dados, né? Então, na nuvem você consegue, ele tem diversos dispositivos, né, diversas ferramentas que te auxiliam a fazer a redundância dos dados, né, essa replicação. Então, aumenta a segurança dos seus dados e também auxilia na parte de backup, né, dos seus dados, do seu ambiente. E aí o sétimo item eficiência e aumento de resultados, né? Então, tudo que eu falei aqui, que você não precisa se preocupar mais com a parte física das máquinas, e dependendo de como do modelo de computação que você utiliza, nem o sistema operacional você precisa se importar mais. Então, toda essa preocupação que você tinha que ter um time específico, ou o próprio time de TI que tinha que lidar com isso, eles não têm mais essa preocupação e eles começam a focar no desenvolvimento do serviço em si, né? No desenvolvimento do aplicativo, no desenvolvimento da página, do e-commerce e tudo mais. Então, você consegue até, com esse tempo a mais, vamos dizer assim, você consegue pensar em novas ideias, novas estratégias que te ajudam na competitividade no mercado, né? E aí, por último, eu acho que resume aí tudo que eu falei até agora, do cenário,
de onde a gente está, que é a tendência de mercado, né? Então, a gente viu aí pelos números que isso é uma coisa que já vinha aumentando o uso de cloud, e agora a gente vê isso de uma maneira mais acelerada. E aí agora eu passo a palavra aí para o Moisés, o arquiteto da Databricks, que vai falar um pouquinho aí mais específico dessa migração para o ambiente Databricks. Obrigado, Marcos. Prazer estar aqui com todos. Bom dia. Quero comentar um pouquinho. Nós já verificamos o potencial do mercado, os motivos muito bem apresentados. E quando nos referimos a dados, esse processo ele faz muito mais sentido com o Databricks. Então, eu queria avançar para o próximo slide e lembrando que o cenário ele é desafiador. Cada vez mais nós buscamos, especialmente nos clientes que trabalham com dados, ambientes focados em dados, buscam preservar as suas margens, buscam ter eficiência operacional, produtividade, reduzir o custo total de propriedade, o TCO, não mais somente a parte de redução de custos, mas nós trabalhamos com clientes que buscam cada vez mais gerar novas receitas, seja por novos negócios, seja por processos de refatoração, fidelização de clientes. Então, dados é estratégico para todas as companhias. Nós temos mostrado pesquisas que mostram que a inteligência artificial, a análise de dados, ela tem sido um fator decisivo para aquelas empresas que têm se destacado no mercado. E cada vez mais as linhas de tempo, o tempo de resposta para os clientes, eles têm sido menor. Ou seja, você tem alto custo para gerar novas oportunidades, então tem que ser assertivo. Tem que fazer isso com menos experimento e gerar uma receita mais rápida. Então, diante desse cenário, todos os números apresentados, a gente viu um cenário de cloud em geral. Quando a gente fala de Databricks, nós estamos falando de uma solução, uma plataforma completa de dados em nuvem, que já nasce em nuvem para atender especialmente muitos pilares, mas em especial esse cenário desafiador que nós temos hoje. E no próximo slide, nós vamos começar a entender do ponto de vista de dados Databricks, por que migrar? Crescimento, inovação, redução do TCO, agilidade. Poderia citar muitos mais, vocês viram que já tivemos 8 motivos gerais nos slides anteriores, mas em geral, quando a gente fala de Databricks, Lakehouse, nós estamos falando da possibilidade de trabalhar os seus dados na internet, atingir o crescimento da empresa, trazer inovação e, ao mesmo tempo, com um custo menor, reduzindo o TCO e ganhando agilidade para o mercado. Avançando, eu queria colocar para vocês 3 tipos de valor que você obtém em uma migração de um ambiente de dados para a nuvem com Databricks. E, ao final, nós vamos comentar um pouquinho das características de por que a Databricks é o seu parceiro ideal para realizar esse tipo de movimento. Então, primeiro ponto, infraestrutura, produtividade e impacto nos casos de uso dos negócios. Sempre quando nós analisamos uma companhia, nós estamos analisando os seus casos de uso. Para quê? Para que a gente tenha uma visão de resultado muito rápido. E esse resultado, para que ele seja atingido rapidamente, você tem que ter produtividade. E, além disso, tem que ter uma infraestrutura que seja flexível, que seja ágil e que não seja muito custosa. Tudo isso reflete em preço e valor. Avançando um pouquinho, nós destacamos o primeiro ponto aqui, que é a base da nossa casa aqui, que é a infraestrutura. Então, quando eu falo de Lakehouse Databricks, que é o ambiente onde eu vou ter meu Data Warehouse, onde eu vou ter meus dados de Data Lake, meus dados de exploração, há um custo baixíssimo, porque eu estou falando de um storage comum, que é independente da nuvem que o cliente trabalha. Se o cliente trabalha AWS hoje, ele tem disponível Lakehouse lá. Se ele trabalha no Azure, tem disponível. Se ele trabalha no Google Cloud Platform, ele tem disponível também. Então, quando a gente adota o Lakehouse, a gente tem menos duplicação. Eu não preciso ter o dado duplicados em distintas bases. A gente tem também pipelines reutilizáveis, porque eu tenho pipelines que podem ler de diferentes tabelas, mas está apontando para um local central. E eu consigo atingir a tão sonhada fonte única de verdade. Eu até faço isso hoje com os DWs convencionais, mas o que acontece é que o DW, ele geralmente tem bases distintas, separadas dos transacionais, com múltiplas cargas, diferentes ambientes de desenvolvimento. Então, se torna cada vez mais difícil manter. Mas o Lakehouse traz a possibilidade de viabilização. Outra coisa também é o Delta. Existe um padrão aberto de armazenamento dessas informações que traz muita performance para esses dados. Ou seja,
Hoje eu não preciso ter base de dados poderosas de fabricantes fechados para poder garantir performance de consulta para o meu negócio. O Lakehouse, através da tecnologia, da evolução da tecnologia com o uso de Delta, a gente consegue fornecer uma engine de processamento rápida, com histórico de alterações, com controle de segurança, de acesso desses dados. E uma plataforma gerenciada, que vai gerenciar seus workloads de dados. Então, uma infraestrutura comum, baseada em Lakehouse, que vai trazer ao final do dia manutenção reduzida e vai reduzir custo com computação, com armazenamento e custos de ingresso e egressos de clouds distintas, diferentes ambientes, que vão para a ordem de 30% a 70% de redução nesse caso. Avançando, nós vamos analisar o pilar da produtividade. E quando nós falamos de produtividade, por que migrar para Databricks é melhor? Porque você vai gastar menos tempo gerenciando dados, fazendo integração de dados, fazendo análise ad hoc dos dados. Do ponto de vista de engenharia de dados, vai ter pipelines organizados no mesmo lugar, reutilizados, que pode ser escaláveis dentro de um orçamento controlado. Porque por mais que você tenha uma nuvem que tenha limites que você possa extrapolar, aqui a gente traz controles para que você fique dentro do orçamento, para que você defina, por exemplo, esse é o orçamento que eu vou trabalhar para esse caso de uso, para esse projeto, para essa iniciativa. E dentro desse orçamento, eu quero garantir que eu tenha colaboração e atinja o resultado. Se o resultado está muito superior e eu preciso de um pouco mais de performance, então eu consigo equilibrar entre dar mais potencial de processamento e obter mais lucro. Eu consigo controlar isso, é um ambiente controlado. E vocês vão observar que existem 3 pilares dentro de produtividade. Eu junto em uma plataforma o time de engenheiro de dados, o time de cientista de dados e o time de analistas de dados. Isso porque esses são para nós casos de uso importante. Eu tenho para cada um desse público um ambiente específico que eu posso compartilhar esse processamento. Então, para o cientista de dados, eu vou trabalhar na automatização, vou gastar menos tempo operacionalizando esse fluxo, controlando os artefatos de execução, o tempo de treinamento de modelo, as versões diferentes do modelo, de retreinamento, de refaturação, tempo para produzir em geral, e vou me preocupar mais em quê? Utilizar a inteligência da plataforma para melhorar o meu treinamento, para entender se foi efetivo, para comparar as métricas produzidas pelos diferentes treinamentos que eu fiz e até mesmo para garantir uma colaboração entre o time. Para os analistas de dados, nosso principal ponto aqui é diminuir o tempo buscando dados de diferentes bases de dados, caçando os dados, esperando o dado ser processado. Por quê? O Lakehouse é uma base única comum a todos. Então, eu posso consultar desde uma sandbox, posso consultar específicas, posso trabalhar fazendo consultas de self-service, tenho dashboard, tenho colaboração com os demais times, não é um ambiente isolado. Eu tenho flexibilidade para poder trabalhar. E os ganhos aqui, o impacto é em cerca de 20% a 30%, segundo estudos internos. Avançando para o terceiro pilar, nós vemos que o Lakehouse, a estratégia Databricks, ela é Lakehouse. Nós cunhamos o termo Lakehouse no mercado. Ela unificou a evolução da tecnologia que permitiu, através de padrões abertos, do Delta, do Spark, criar um ambiente de Lakehouse que vai trazer esses valores para vocês, infraestrutura, produtividade, impacto dos casos de negócio. E quando a gente fala de caso de negócio, significa que eu vou ajudar vocês a atingir o valor mais rápido, ou seja, habilitar a inovação para acelerar novas capacidades, e isso é perfeitamente comum. Nós temos vários casos onde nós viabilizamos projetos que você precisava de uma infraestrutura gigantesca quando você começou com o Databricks e se entrega isso muito mais rápido. As equipes de dados vão entregar mais projetos, vão ter mais controle, mais rapidez, e os projetos eles vão ter um custo menor. Tudo isso a gente pode provar, a gente demonstra através de prova de conceito, e a gente mostra que sempre que você ver essa imagem da Databricks, eu quero explicar ela para você. Ela traz nossos principais valores para o mercado. Tanto que a gente compara os pilares de infraestrutura, produtividade e impacto, como que isso se traduz na plataforma. Então, Databricks Lakehouse Platform. O que é isso? É um lugar, é uma casa. Hein? Lakehouse é a nossa casa do lago, né? Onde nós vamos estar diante do lago, que pode estar em Microsoft Azure, que pode ser AWS, que pode ser Google Cloud, então não importa. Para nós não importa a nuvem que o cliente vai rodar, nós temos capacidade de entregar a nossa casinha lá, nosso workspace, e trazer a especialidade de processamento de dados. Tudo isso baseado no Delta Lake, que é um padrão aberto, adotado amplamente no mercado. Isso significa o quê? Se você precisar migrar de nuvens para outras nuvens, o seu dado é aberto.
ou se você precisar migrar até mesmo para um on-premise, um ambiente local, se o dado é aberto, você está trabalhando no padrão aberto, que é o padrão Delta, o padrão que trouxe evolução para a parte de armazenamento de dados. Tudo isso com um ambiente governado por uma funcionalidade. Quando você vê esse nome Unity Catalog, significa que nós temos embutido na plataforma, não se cobra nada por isso, é parte da solução trazer uma governança sobre os dados. Ao invés de você ficar usando ferramentas externas, em um único lugar você vai ver o seu dado, vai ver quem é a pessoa que tem permissão de acesso, quem são os grupos, vai sincronizar isso com o seu provedor de identidade, pode ser um Okta, pode ser um AD, pode ser o provedor do Google, não importa, a gente vai sincronizar essas permissões, garantir que cada usuário tenha acesso devido à sua informação, e em tempo que cada vez mais nós temos controle de LGPD, nós temos necessidade de separar as informações sensíveis, em Databricks você consegue fazer isso facilmente. E, por fim, nós vamos ver as 4 caixinhas em cima, que ela vai volta só um pouquinho, isso, que é basicamente as especialidades que a plataforma vai trazer. Com isso, a gente consegue trazer para vocês a transformação total dos dados, seja para a parte de DW, e aí nós temos o Databricks SQL para falar disso, seja a parte de engenharia, que são os pipelines, são os notebooks, o controle disso por workflows, por jobs, a parte de streaming. Quando a gente fala de streaming, é muito fácil habilitar, seja pelo Spark Streaming, que é a própria biblioteca do Spark, seja por um produto dentro da plataforma que se chama Delta Live Tables, que você, através de um botão, eu quero um processo contínuo ou um processo agendado, você seleciona seu processo, ele vai se tornar um processo streaming, ou seja, simplificou muito para quem vai operar a plataforma. E, por fim, a parte de ciência de dados, de machine learning, nós temos ali um workflow também, que é um framework, que é o MLflow, amplamente utilizado no mundo, que permite rastrear, desde o início do desenvolvimento, criar um ciclo de vida, da parte de desenvolvimento do modelo, até a parte de treinamento do modelo, disponibilização para a produção e até inferência real-time. Então, hoje nós temos muitos clientes que eles fazem o ranqueamento do modelo, recebem a informação, processam no modelo e disponibilizam um score no final. Avançando, nós vamos ter aqui a inovação com o Lakehouse. Por quê? Porque, basicamente, eu destaquei 4 pontos aqui. Poderia falar muito mais, mas eu queria trazer algo que tem feito muito sentido para os clientes no Brasil, que a gente tem ajudado nos processos de migração. O primeiro dele é um lugar onde você pode trabalhar com a interface que te agrada. Por exemplo, se eu programo, minha especialidade é SQL, se minha especialidade é Python, se minha especialidade é outra linguagem, você pode trabalhar com essa linguagem. Ele vai interpretar isso, vai criar um pipeline de tabelas, um ETL, montando toda a interdependência, caixinha por caixinha, passa por essa tabela, avança por essa tabela, entrega esse dado com observabilidade. O que é observabilidade? Eu preciso saber quantos registros foram inseridos, quantos registros deram erro, o que ficou em quarentena, quais são as regras de negócio que foram violadas durante esse processo, o que eu faço com esse dado, se eu ignoro ele, se eu salvo ele num lugar confiável. Então, o Delta Live Tables ele vai trazer essa visão do processo no formato de diagrama, ele vai estruturar automaticamente isso e vai permitir que a gente tenha um controle do que está acontecendo. Eu vou visualizar a linhagem do início ao fim. A parte de Databricks SQL é o BI no Data Lake, é o nosso Lakehouse em ação, porque sempre a gente precisou de máquinas poderosas para processar o BI, para ter essa capacidade analítica, para fazer essas leituras OLAP, diferente, apartado dos bancos de dados que a gente já existia, o apartado do Data Lake. Com o Lakehouse, o SQL ele vai em cima do seu Data Lake, em cima dos dados que já foram processados, já foram ingeridos, trabalhados, processados. Então, você tem uma camada Gold ali, onde nessa camada você simplesmente vai fazer SQL nessa camada, vai gerar dashboards. E a gente tem dashboard dentro do Databricks, temos os alertas que entregam por e-mail, que entregam diretamente no Teams, um webhook, um Slack, e tudo isso pode ser ainda avançado com o uso do SQL Serverless. O que é o SQL Serverless? É um endpoint. Você sobe uma máquina, uma computação, e essa computação ela tem ativo já dentro dela a nossa engine turbinada, que é o Photon. O Photon ele vai te entregar os dados mais rápidos no momento que você precisa. No momento que não está utilizando, ela vai estar inativa. Precisou, disparou uma consulta, o BI disparou uma consulta para essa máquina, ela sobe em 30 segundos, e entrega a informação. Depois, você pode selecionar o tempo de inatividade. Até 5 minutos, você pode baixar a máquina novamente
e ela não vai ficar gerando nenhum tipo de custo. Então, isso viabilizou muitos casos de uso para nós, inovação para o cliente, trouxe muitas melhorias. O Workflows é o orquestrador multi-cloud, que você pode gerenciar os seus pipelines de dados. E aí, quando eu falo pipeline de dados, a gente não tem mais aquela separação. Isso daqui é engenharia, isso aqui é machine learning, isso daqui é streams. Não, agora nós conseguimos gerenciar tudo no mesmo pipeline. É um workflow gráfico que acompanha execuções, que acompanha caixa. Eu posso conectar diferentes partes das soluções de integração, tudo na mesma interface, no mesmo processo, no mesmo pipeline. Então, eu consigo acompanhar isso através do Databricks Workflow. E, por fim, o Delta Sharing, ele é o primeiro protocolo aberto para compartilhamento de dados. Significa o quê? Você tem duas organizações. Vamos imaginar que eu tenho a Databricks aqui e a Airflow aí do outro lado. Eu preciso compartilhar com a Airflow alguns dados. Eu não preciso exportar, fazer do caminho tradicional que a gente tinha, exportar os arquivos, salvar no FTP, eles abrem o FTP do outro lado, baixa a informação, processa essa informação e insere no Lakehouse deles. Agora nós temos um protocolo de comunicação aberto, seguro, onde você vai gerar as credenciais desse lado e vai passar essas credenciais para que eles acessem do outro lado. Então, ele vai fazer query, vai fazer consulta dentro do meu Lakehouse, a partir do Lakehouse dele. Ele tem visibilidade, claro que você vai fazer isso dentro do escopo controlado, com as permissões devidas do qual tabela acessar, quais colunas acessar. Então, você vai fazer esse trabalho, mas esse protocolo ele é seguro entre as partes. Não tem vazamento de dados, não tem tráfego de informações seguras, porque ela é criptografada, existem vários mecanismos para garantir a conexão de ponta a ponta. Então, existe uma conexão de ponta a ponta compartilhando essas informações, e com isso você reduz a necessidade de cópia de dados, de manutenção de vários dados em várias partes, cargas diárias exportando dados, movimentos de ingresso de nuvem entre as partes. E esse movimento ele tem sido importante, cada vez mais empresas têm adotado. Recentemente nós ouvimos na mídia que a própria Oracle ela adotou esse padrão de Delta Sharing também, ou seja, significa que você vai começar a conversar com cada vez mais empresas, parceiros, diferentes prestadores de serviços, usando um protocolo de comunicação que é o Delta Sharing, baseado no Delta também. Bom, esses são os temas que eu tenho para trazer para vocês. Obviamente que nós temos muito conteúdo, muitos casos de referências, muitas ferramentas. A gente pode descer no detalhe de cada um desses pontos. A gente fala também um pouquinho aqui da parte de Databricks Machine Learning, que é a interface que você controla ciclo de vida, porque Machine Learning ele tem muito disso, né? Eu preciso saber as etapas, eu preciso ter um controle de versões, qual que é o modelo que é mais efetivo, por que aquela versão está diferente dessa, qual foi a massa usada para treinamento, qual a qualidade dos dados, quais as métricas geradas por cada modelo. Então, é contínuo, a gente precisa gerenciar esse ciclo. A parte do Unit Catalog, eu comentei com vocês que é parte do Databricks. Não é uma funcionalidade que não é cobrada, a gente não cobra por catálogo de dados. É o primeiro catálogo de dados multinuvem que a gente usa no Lakehouse. Claro que ali dentro você vai ter o controle de permissões, você vai ter o controle de tags, vai controlar o que é cada tabela, você tem um controle por catálogos, o que torna muito fácil, por exemplo, a organização de ambientes. Ao invés, eu posso ter a opção hoje, de forma de arquitetura, ao invés de ter 3 ambientes, por exemplo, apartados, 3 workspaces, posso criar 3 catálogos distintos. Esse nível de catálogo ele vai ter um gerenciamento único, um gerenciamento que eu posso dizer as permissões que cada workspace, que cada catálogo, que cada database pode ter, e isso é visível. O Unit Catalog também vai agregar uma funcionalidade ali que muitos clientes gostam, veem valor, que é a linhagem de dados, que é saber, a partir de uma tabela, com que ela se relaciona em todo o meu Lakehouse. Meu Lakehouse é gigante, tem centenas de tabelas. Eu preciso saber, se eu apagar essa tabela, o que acontece, com que ela está relacionada, qual que é a interdependência, qual processo ela está sendo utilizada, qual notebook ela está sendo referenciada, qual carga ela está sendo usada. Então, você tem essa visibilidade, isso é governança. Feature Store, também outro componente fundamental aqui dentro do nosso Lakehouse, que é projetado para trazer um banco de dados de features utilizadas para treinamento de modelo. Então, uma feature inovadora porque você centraliza todas as features que estão sendo usadas para treinamento de modelo, você, ao invés de buscar em diferentes lugares, correndo o risco de buscar desatualizado, você tem um banco de dados central, que automatiza isso, que verifica que
prepara, que disponibiliza esse acesso das features para os modelos e acelera o fluxo de desenvolvimento. E o AutoML, que é uma abordagem, quando a gente fala Glass Box, significa o quê? É aberto. Para você dispara um modelo de recomendação. Esse modelo de recomendação ele vai trazer uma série de elementos. Eu vou disparar contra vários modelos. O que você quer fazer? Qual tipo de problema que você quer resolver? Dispara contra vários modelos já pré-definidos e te dá a resposta, o tempo de cada um, as métricas de cada modelo. E essa abordagem do S-Box é porque todo o código gerado fica à disposição. Você sabe o que foi feito. Você sabe, não é um black box, não é o que você não consegue ver o que tem dentro. Você visualiza tudo que foi gerado, todos os artefatos, todas as informações, elas ficam abertas para que você possa analisar isso e eleger, escolher ali qual que é o melhor modelo que eu vou adotar e por que eu vou adotar. Eu tenho mais familiaridade com esse daqui apresentou uma métrica melhor, eu consigo analisar os diferentes resultados em outputs desse modelo e tornar ele produtivo. Bom, isso foi um pouco da inovação. Maravilha, Moisés. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pela sua fala, Moisés, para que a gente pudesse entender, tanto com o Haraoka ali no começo, um pouquinho desse cenário, das tendências, dos principais motivos e como agora que a Databricks se fundamentalizou para que a gente possa agora entrar na parte prática. Queria chamar o Dirceu para a gente poder falar um pouquinho de um exemplo onde a ideia é a gente poder compartilhar como que era o cenário, como que foi esse processo, como foram os ganhos após a mudança, e depois a gente entra com mais uma comprovação de benefícios dessa migração. Dirceu. Opa, tudo bem? O som tá legal agora? Beleza, bora lá. Eu vou passar para vocês hoje aqui um caso de uso que a gente fez de migração de cloud, de on-premises para cloud. Aqui a gente tinha um dos nossos clientes, ele tinha um lake que estava on-premise, ali eu coloquei entre aspas porque ele rodava num data center, mas não era fisicamente dentro da empresa, mas ele tinha quantidade de máquinas limitada. Eles compraram umas máquinas, colocaram lá nesse data center e instalaram o lake deles. Ele rodava no Cloudera, tá? E o que era usado para esquedular os jogos era o Rundeck. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um software lá do ambiente do Hadoop para fazer o agendamento de jogos. E o Ru também eles usavam para fazer a interface, né, de desenvolvimento ali, é um software para fazer desenvolvimento dentro do ecossistema do Hadoop. Só que, em algum momento, o pessoal decidiu migrar para a cloud, né? Era uma empresa composta, então um grupo econômico. O pessoal desse grupo econômico decidiu migrar para o GCP e tinha uma startup lá dentro, que era esse caso, que eles decidiram ir para Azure. Tá? Então, teve essa divisão dos dados em si, parte dos dados foi migrado para o GCP e parte dos dados foram migrados para Azure. A gente trabalhou em cima dessa migração do Lake para Azure. A partir do momento que eles decidiram migrar o Lake, eles pararam de adquirir máquinas e dar manutenção ali fisicamente. Então, aquele hardware, se queimasse, se acontecesse algum problema, ia perder uma máquina. E até aconteceu, depois eu conto. Os jobs que rodavam nesse lake, eles não tinham nenhum monitoramento, né? Então, você tinha que ir lá olhar fisicamente se os jobs estavam rodando, se eles tinham passado ou não. E muitas vezes o que acontece quando a gente não tem monitoramento é o cliente final daquele dado, né? O dado tem um ciclo de vida. Ele entra, a gente faz umas transformações, faz umas limpezas e prover lá para os clientes na última camada. O que acontece geralmente quando você não tem monitoramento é que, de repente, o cliente vira para você e fala, os dados aqui estão errados, está faltando alguma coisa, ou tem algo a mais. Então, a importância do monitoramento é essa, você detectar quando tem variação dos dados ou quando um job não rodou, né? Às vezes, um job pode ser complexo, pode ser um workflow ali bem complexo, você ter 4, 5, 6, 7, 8 jobs, 8 pedaços de código rodando dentro daquele job, e se uma delas não funcionar,
você não tiver um monitoramento, você vai ter problema em algum momento. E aí, quando o seu cliente, geralmente o pessoal de negócio, reclama que algum dado não está correto, é um trabalho bem árduo, porque tem uma pressão muito forte, né, daquele dado ser necessário naquele momento, e você tem que descobrir o que aconteceu de errado e refazer e rerodar, né? Quando você trabalha com um grande volume de dados, às vezes os jobs não rodam tão rápido, né? Esse cliente específico, ele tinha um cluster com mais ou menos 500 cores ali, né? Então, esse cluster deles era mais ou menos desse tamanho, e aí eles não dariam mais manutenção a partir daquele momento no hardware. Pode seguir, Vitor. Então, esse cluster ele já não comportava o tamanho dos jobs que eles tinham executando naquele momento, né? Então, o principal job deles, que era parte core do negócio, ele demorava 8 horas para executar. E como não tinha monitoramento, o que acontecia era que uma pessoa acordava às 2, 3 horas da manhã, acessava o job lá no Mandeck para ver se deu green. Se deu green, beleza, voltava a dormir, se não, começava a tentar trabalhar ali de madrugada para colocar o job para executar, porque se foi um erro de código, tudo bem, tem que corrigir. Agora, se foi alguma instabilidade de hardware, estourou memória, alguma coisa, tem que colocar para rodar naquele momento, porque quando você chegar no outro dia, ali no começo da manhã, vai atrasar um pouco, mas o job provavelmente vai ter rodado. Então, acontece quando você não tem monitoramento de você ter que ficar olhando o job fora de período, assim, para saber se ele rodou corretamente ou não, né? Eles não tinham divisão de camadas, então cada job ali, cada fluxo de dados fazia todo o ciclo completo dos dados, desde a leitura do sistema fonte, as transformações necessárias, junções ali, a limpeza, às vezes até execução do modelo. Então ele pegava o dado desde o início, né, quando ele entra no lake, até como se ele fizesse as 3 camadas ali dentro do mesmo job, né? A parte de treinamento de modelo até tinha um job separado, ele não era um modelo que ficava sendo treinado recorrentemente, mas ele também tinha que fazer todo o ciclo de vida do dado, lá pegar, ler, transformar, fazer a limpeza dos agrupamentos para gerar os dados necessários para treinar o modelo. Então, isso deixa muito travado o sistema e é difícil o compartilhamento dos dados, tá? Essa é uma coisa a se notar bem interessante. Então, no cenário inicial que eles tinham, então, além do Lake, eles estavam começando a construir uma ferramenta de BI ali dentro, e BI acessava o banco de produção, o banco SQL mesmo, né? O banco que concorria com seus usuários. E o que acontecia é que é uma concorrência, né? A gente sabe que no SQL tem as travas lá, quando ele está fazendo uma transação, ele trava o dado, que faz parte da tecnologia e da forma de se fazer transação, mas isso faz com que a leitura desses dados em paralelo aí fique um pouco travada. Por exemplo, um simples count demorava 2 horas para acontecer. E isso impactava na execução de todos os relatórios que eles estavam construindo ali no BI. Além da gente ter um sistema de lake ali, meio que com hardware não atendendo as necessidades, a gente ainda tinha o BI acessando o banco de produção. E quando a gente gera essa concorrência com o banco transacional, é bem complicado. Por exemplo, essa semana a Bruna lá da novela vai descobrir que o genro dela tem uma identidade que ela não sabe. E aí, se a sua empresa patrocina a novela e o seu job roda às 9 horas da noite, você não pode rodar. Às vezes a gente tinha um job que estava schedulado às 9 horas da noite e o pessoal falava, essa semana a novela vai ter um pico de audiência, a gente vai ter usuários novos chegando, então não pode rodar o job porque ele vai concorrer com
com o banco de produção, vai afetar a performance do sistema, e os usuários podem ser que demore mais para se cadastrar, tem uma experiência ruim, tem uma fricção ali já logo no começo, e a gente perca esses usuários. Então, a questão dos jobs acessarem o banco de produção, ela limitava um pouco o crescimento da empresa. E, além disso, acontecia também, 10 horas da noite é a prova do líder, aí não pode. Então, a gente sabe hoje que as coisas acontecem muito rápido, principalmente para essas empresas digitais. E aí você demorar 2 horas para ter o resultado, para saber se quanto você está vendendo, quanto a sua empresa foi afetada por algum evento ali, é um tempo muito longo, né? A gente tem relatado aqui no Brasil especificamente um caso de uma empresa de varejo que, quando começou esse negócio de você permitir que pequenas empresas colocassem marketplace, né, pequenas empresas colocassem produtos para vender ali na loja da sua empresa, calhou de cair um produto que tinha uma frase meio fora, uma frase não agradável, e isso gerou um burburinho muito grande e teve um pico de mensagens no Twitter gigante. A empresa demorou 3 dias para descobrir o que estava acontecendo, mas as vendas dele já tinham caído de 70%. E é difícil para um negócio sair de uma crise que suas vendas caem em 70%, né? As empresas, hoje, a gente tem esse problema de eventos gerarem cancelamentos das empresas, que as coisas acontecem muito rápido. Então, quanto mais rápido você tiver as informações do seu negócio, você está um passo à frente dos seus concorrentes. Aí, durante a migração e no pós-migração, o que a gente teve, né? O que a gente fez? A gente começou essa migração, como a gente tinha um sistema já com Lake, a primeira coisa que a gente fez foi copiar os arquivos Parquet lá, ele já era um formato colunar. Parquet, a gente copiou esses arquivos para a cloud. Na Azure, a gente tinha, na época, duas formas de armazenamento no storage, né? Tinha o Gen 1 e o Gen 2, a gente decidiu já ir para o Gen 2 logo no começo, mas essa cópia dos arquivos Parquet ela foi feita para o Gen 1. Depois a gente fez, quando a gente fez a migração, e a gente já começou usando o Delta Table desde o início, o Delta Table foi no Gen 2, no storage Gen 2 da Azure. Então, tivemos 2 passos de migração. A gente fez a cópia histórica dos dados em Parquet ali na Azure, fizemos uma validação dos dados, estava tudo ok. Depois essa conversão de Parquet para Delta foi bem tranquila, porque basicamente você listava as tabelas, listava com Parquet no Spark, você já tem a estrutura da tabela e é só na hora de escrever lá do outro lado, em outro local, converter aquelas tabelas para Delta, né? Por que a gente usou Delta? Ali, especificamente, a gente tinha uma tabela que a fonte de dados dela era em mais de um lugar. E então você tinha diversas colunas que vinham de uma tabela mãe específica, e as outras colunas de modificação de status ela vinha de uma tabela diferente. Isso fez com que a gente conseguisse criar uma tabela única juntando dados de 2 lugares, né? A gente fez um trabalho ali de pegar 2 tabelas e colocar dentro de uma única tabela no nosso lake. E o detalhe é que essa tabela foi feita quente. Aqui, por quente, entenda que o dado vem por streaming, a gente tem um atraso, um delta de temporal da origem até o final desse dado lá na camada Gold de uns 15, 20 minutos. Tá? Como a gente tinha grande parte da estrutura lá em Parquet, já essa migração para cloud foi bem rápida, né? A estrutura das tabelas a gente conseguiu fazer em um mês, você já tinha dado disponível para as pessoas fazerem query no Lake, e já estava tirando um pouco aquela carga e aquela concorrência lá com o sistema do banco de produção, né? E nessa empresa tinha um diretor que ele era bem técnico, ele gostava de fazer query, e quando a gente colocou para ele, ele falou, olha, já está disponível, ele ficou super feliz, saiu fazendo query a rodo lá no sistema. Então, no Databricks em si, é bem tranquilo de você controlar a concorrência, né? Quando você tem uma demanda específica maior, você cria um cluster, aumenta o seu cluster e
você está ali dentro do seu pacote da nuvem, é só aumentar a quantidade de máquinas, você vai gastar um pouco mais de dinheiro, mas você consegue resolver os problemas e não precisa ficar travado a uma quantidade de máquinas específica ou a um sistema específico, como era lá no sistema de origem. Depois que a gente fez a migração do histórico, a gente começou a converter os jobs. Então, o sistema de origem lá era um HQL, né, as queries do Hadoop, todas em SQL, e a gente começou a converter esses jobs para o Spark. Fazendo isso, a nossa ideia era assim, usar toda a performance lá do Databricks e conseguir diminuir os custos no sentido de quanto mais performático é o seu job, menos você vai gastar com máquina e mais rápido você vai poder tomar decisão. Pegando aquele exemplo do job que demorava 8 horas, a gente fez um trabalho árduo ali de conversão e de trabalho em cima dos dados e da performance daquele job, a gente conseguiu reduzir de 8 horas para 2 horas. É claro que isso não foi feito em uma semana, mas teve um trabalho bem forte aí de entender o código, converter, refazer algumas coisas para ganhar performance, mas um ganho de performance bem relevante, né? Você não precisa mais uma pessoa acordar às 3 horas da manhã. Se colocar a hora que ele acordar na casa dele, se ele viu que o job falhou, ele pode startar de novo, sem ter que ficar acordando de madrugada. E não precisava fazer isso porque a gente também construiu um sistema de monitoramento e qualquer problema que acontece nos jobs, ele avisa a gente, né? Depois a gente ainda fez uma outra conversão de código, uma outra melhoria, que ele passou para 40 minutos. E o último trabalho que a gente fez, é claro que é um contexto diferente, ele passou a executar em 500 milissegundos. Quando ele executava de 8 horas a 40 minutos, era pelo delta temporal anterior, né? Então, se você rodar o job a cada 8 horas, ele vai executar em cima de 8 horas de dados. Quando você está executando de 2 em 2, você está executando em cima de 2 horas de dado, 40 minutos também a cada hora. Mas o 500 milissegundos foi uma transformação que a gente fez para executar por linha, né? Então, uma chamada, hoje lá no MLflow, você consegue prover um serviço que responde a chamada de API e você consegue responder algo bem pontual, né? É uma estrutura totalmente diferente, tem um trabalho todo de migração dos dados e tal, mas isso pode ser feito, a gente tem experiência em como fazer. Dentre as técnicas que a gente usou para otimização, acho que a principal delas é o particionamento de tabelas, né? Isso no Spark é muito marcante, porque os sistemas analíticos, eles são sistemas, e aí, incluindo o Spark e o Hadoop, eles são sistemas que geralmente fazem full scan nas tabelas. Isso significa que eles vão ler os dados do começo ao fim. Quando você faz um particionamento, e tem que ser um particionamento de uma coluna que seja relevante para o contexto onde ela vai ser usada, você tem que usar essa coluna ali nas suas where clauses. Isso faz com que ele leia algumas partições e reduz bastante a quantidade de linhas que vai ser lida. Isso traz um aumento de performance fenomenal, né? Tem também otimizações que a gente faz nas tabelas. Isso, tanto quanto você vai escrevendo e apagando os dados, às vezes o dado continua lá, você tem que rodar alguns comandos para limpar ou para melhorar a ordenação, onde as tabelas, as partições. Tem todas umas configurações que você consegue fazer ali para ter aumento de performance, né? Nesse caso específico, a gente tinha um banco de dados SQL e um NoSQL como fonte de dados, tá? O NoSQL a gente inicialmente conseguia trazer por streaming. O SQL não, porque não tinha configuração de CDC, mas depois a gente conseguiu fazer isso e hoje a gente tem qualquer dado necessário, a gente consegue colocar ele quente ou frio, né? Depende como ele vai ser lido. Você pode colocar todos os seus dados ali com uma latência super baixa, só que isso vai ter um custo bem alto. Então, sempre importante falar com o negócio para entender qual que é realmente a necessidade daquele dado estar lá naquele momento, para que você consiga controlar ali a otimização de performance do seu negócio e também os custos da sua cloud.
Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o cenário atual, né? O Dirceu aí comentou bastante sobre como é que a gente fez a migração do ambiente deles on-premises para a nuvem, né? Mais especificamente para o Databricks. E lá a gente começou com um caso de uso específico, né? E aí vocês se lembram, mas no começo eu tinha comentado dos motivos de ir para a cloud, né? Onde a gente não precisa mais se preocupar com a gestão do ambiente físico, né, das máquinas, de atualizações e tudo mais, isso te dá espaço para você começar a criar novos casos de uso em cima da ferramenta, né? Então, você se concentra muito mais no desenvolvimento do seu sistema. Então, aqui é só para mostrar um pouquinho como é que está esse ambiente hoje, né? Então, começou ali com o Databricks na Microsoft, usando principalmente o Databricks e o Event Hub para trazer os dados. E aí, esse cliente ele é um cliente multi-cloud. Então, eles têm dados na AWS, então ali eles usam bastante o Kinesis, o S3, o RDS, DynamoDB, o DocumentDB também. Então, está bem dividido, ali, bem espalhado os dados da companhia. Eles têm uma outra parte também que está no GCP, né, ali do lado direito, que está mais concentrado no BigQuery, e eles usam também Dataflow, PubSub, e também tem outros ambientes, né? Então, podem estar na Azure, ou AWS, ou GCP, mas são ambientes que possuem uma conexão diferente, né? E tudo isso a gente faz a integração ali desses dados para o Databricks, né? Do AWS, a gente usa bastante o CDC, que é o Change Data Capture. Do GCP, a gente usa a conexão direta no BigQuery, né? Que o Databricks tem essa conexão direta com ele. E aí, cada caso ali, a gente avalia para ver qual que é a melhor forma de trazer os dados. E aí, em cima da plataforma do Databricks, a gente tem as três principais personas ali, né, que é o cientista, o engenheiro e o analista, que trabalham em cima da ferramenta. E, basicamente, a gente tem relatórios ali do Power BI plugado no Databricks para fazer os dashes e os relatórios ali para a linha de negócios, para os diretores conseguirem ver, ter uma visão geral de todos esses dados aí que estão espalhados aí em diversas clouds, e a gente consegue concentrar isso no Databricks e fazer uma consulta sem interferir nos outros sistemas, né? Pode passar isso. E aí, aqui é um pouquinho dos itens ali, vamos dizer assim, né, que a gente utiliza no Databricks. A gente usa o Data Lakehouse, que o Moisés aí falou, que é uma coisa que nasceu ali dentro da Databricks. Então, é uma junção, né, do seu Data Lake com o Data Warehouse. A gente utiliza bastante, principalmente a arquitetura Kappa, né? A arquitetura Lambda era uma que era bastante utilizada antigamente, e agora, como o streaming ele vem se popularizando mais e mais, a arquitetura Kappa é uma coisa que a gente usa bastante lá. Não vou entrar muito em detalhe, mas a arquitetura Kappa é você trazer os dados tudo via streaming, e aí você joga isso para algum lugar e dali você lê conforme sua necessidade. Se você quiser ler em near real time, você consegue ler. Se você quiser ler uma vez por dia, você lê. Se quiser ler uma vez por mês, vai dar decisão ali de cada área de negócio, de cada tipo de dado, né? Então, você consegue fazer as duas partes de batch e streaming por um caminho só, né? A gente usa a arquitetura Medallion, né, que é a evolução das camadas ali, bronze, silver e gold. A gente usa o Change Data Capture, que eu comentei aí acima, que é uma técnica de replicação de bancos de dados, né? Então, como eles usam bastante banco transacional ou relacional, isso é uma coisa muito fácil de ser habilitada no banco. Então, a gente faz a criação dessas tabelas no Data Lake de forma semi-automatizada, né? Então, tem um processo lá que a gente
consegue fazer essa ingestão para facilitar, né, o pessoal fazer a consulta dos dados nos Databricks. E aí o Dirceu tinha mencionado, né, que no começo era um caso de uso específico, hoje eles estão com mais de 5 mil tabelas, 95% em Delta, tabelas Delta, mais de 1.000 jobs, né, desde trazendo dados do CDC, trazendo dados de outras APIs, fazendo manipulação de dados, a evolução das camadas da arquitetura medalha. Eles também têm bastante forte lá a parte de machine learning, né? O desenvolvimento e a manutenção dos modelos na plataforma do Databricks. Lá eles usam também o Databricks SQL, né, para fazer consultas ad hoc, para a gente conseguir fazer a consulta via Power BI. Então a gente usa bastante o Databricks SQL também. E aí um exemplo do que eu tinha mencionado, de que a gente passa a se concentrar mais no desenvolvimento dos sistemas. Essa parte de monitoria é bem legal, porque a gente não só monitora a parte de execução dos jobs, né, que estão sendo rodados ali na plataforma, mas a gente consegue rodar também uma certa qualidade nos dados, ver se os dados estão chegando conforme eles foram capturados lá no ambiente de produção. E tem até um caso interessante que, com essa monitoria, né, se os dados estavam chegando, se os dados não estavam chegando, a gente conseguiu identificar um erro no ambiente de produção deles antes que eles vissem isso, que eles fossem alertados pelo próprio sistema de produção, né? Então, no Data Lake, a gente consegue fazer essa monitoria dos ambientes que estão plugados ali, né? Basta ter o conhecimento e desenvolver essa parte de monitoria. Pode passar. Maravilha, Marcos. Bom, pessoal, esse é um pouquinho de um case prático de um cliente nosso que trabalha conosco até hoje. E para complementar, né, a gente gostaria de trazer o Alessandro para contar um pouquinho de como que tem sido a experiência, né? A AMI Digital também é um cliente nosso. O Alessandro, ele é Head de Data hoje na AMI. E a ideia é ele contar um pouquinho para que a gente também traga uma variedade de situações para que vocês possam entender todas as aplicações, todas as diferenças de contextos, para que isso possa servir para o processo de vocês no dia a dia e também permitir que o Ale comente um pouquinho de como isso tem ajudado eles, essa parceria, como tem sido essa parceria com a Eleflow durante esses anos dentro da AMI. Ale, seja bem-vindo. Bem, muito obrigado, Vitor. Valeu, pessoal aí da Eleflow pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês também, todo mundo aí presente. Vou contar um pouquinho hoje aqui para vocês da experiência que a gente teve com essa migração, né? Os ganhos que a gente teve aí, e que foi de uma forma muito expressiva, né? Para dar um contexto para vocês, a AMI Digital nasceu com o propósito de revolucionar a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro. É uma empresa aí, braço da Americanas, no braço financeiro da Americanas, né? E o processo de migração aconteceu lá no começo de 2019, junto aí com a vinda da Eleflow para nos ajudar nessa jornada. E uma jornada muito, assim, deu para ver ao longo desse processo todo. Eu entrei lá em 2019 na AMI como analista, né? Então, hoje, como gerente, como head de dados, eu consigo ver o quanto isso me ajudou a alavancar na minha própria carreira, né? Se eu não tivesse tido todo esse auxílio, essa ajuda, com certeza trabalhar o dado teria sido muito difícil. E a gente talvez talvez não, com certeza estaria muito menos alavancado do que a gente está hoje aqui no quesito do poder do dado e de como a gente pode usar ele para o nosso negócio, né? Então, a AMI, antes de passar por esse processo, lá no começo de 2019, acho que vocês foram muito bem contextualizados aí, mais tecnicamente por eles, mas a gente tinha uma série de problemas que, se a gente não tivesse solucionado, a gente não teria conseguido crescer tanto quanto a gente cresceu em 2020, em 2021 e em 2022, para operar, né, mais de
enfim, uma base gigantesca aí, quase 40, se eu não me engano, tem 41 milhões de downloads a AMI já, 30 e poucos milhões de clientes, tal. Então foi um crescimento exponencial muito rápido para 3, 4 anos. E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande com o dado de como a gente poderia usar ele para tomar decisão, né? A gente tinha bases de dados separadas, tinha toda essa infraestrutura que o Dirceu e o Haralco aqui comentaram com vocês, né? Então, tinha coisas que estavam em servidores físicos, on-premises, que a gente não conseguia escalar, tinha bancos que não se conversavam de frentes do negócio que eram bem relevantes, e aí a gente não conseguia extrair um insight poderoso para tomada de decisão, por exemplo, que é a primeira camada, né? Que eu falo que é a nossa primeira camada aqui é, como é que eu posso usar o dado que está constantemente gerando um custo para mim, para que eu possa pelo menos tirar insight relevante para o meu negócio daí, né? Então a gente passou esse processo, começou a fazer esse processo de migração junto com a Eleflow aqui. Foi um processo rápido para tudo aquilo que a gente tinha herdado ali da Americanas, como vamos utilizar ali, a empresa estava crescendo, a AMI estava crescendo, estava virando um novo braço, vamos usar o que já tem, né, disponível, e de certa forma a gente ficava muito limitado. A gente passou a ter uma dificuldade muito grande quando a gente teve um pico de vendas na Black Friday de 2019. Então, uma galera que está aqui, né, tanto o Dirceu e o Hanal que estavam lá presentes, eles passaram essa mesma dor com a gente, né? Chegou uma hora que as máquinas não aguentavam, né? E aí, as máquinas não aguentar é fisicamente não aguentar, né? Tinha lá uma máquina dedicada para a gente e fisicamente não estava aguentando. Então, não tinha muito que a gente fazer para conseguir crescer se a gente não fizesse esse processo. Então, foi meio que na dor, mas que foi um processo muito importante para nós, né? A gente tinha uma dificuldade enorme de governança, que hoje a gente já tem de forma muito mais organizada. Então, até estamos começando ali a fazer as coisas com o Unity Catalog, né? Que foi apresentado aqui para vocês também. A gente começou a ter os dados centralizados, de uma forma onde fosse fácil consumir, com uma governança que fosse aplicada na fonte. Então, isso muda totalmente o jogo, principalmente quando a gente fala de tratamento de dados pessoais e etc., que precisam ter uma atenção específica, mas também como acessos, né? Acessos, quem pode fazer o quê, quem tem acesso a ver o quê, etc. E aí a gente, com isso, conseguiu ganhar uma alavanca muito grande para crescer aí nos anos de 20, 21 e 22, que foram determinantes para o sucesso da AMI no curto prazo. Se a gente tivesse esperado mais um pouco, com certeza teria tido um impacto muito grande no negócio, né? Hoje, depois de migrado, a gente já está agora olhando para o OPEX, né, com um olhar muito mais de eficiência. Então, como é que a gente, agora que a gente tem todo esse ecossistema, a gente pode fazer para ser mais eficiente na gestão dos recursos, que é aquilo que estava no nosso BP lá de 5 anos. Então, quando a gente começou a fazer essa migração, foi estipulado um BP, a gente falou, quanto que nós vamos gastar versus quanto que a gente vai deixar de gastar lá na frente, né? E também ter todos os benefícios que são muito relevantes de você conseguir toda essa flexibilidade, escalabilidade e gestão do dado, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente aqui tem uma base de dados enorme, a gente colocou um modelo, a gente fez desde a concepção do modelo até a entrega do modelo, que foi essa semana, a gente fez tudo em 2 meses, né? Então, a gente conseguiu treinar, identificar os potenciais, melhorou as aprovações. Eu também sou responsável na AMI aqui pela área de antifraude, né? Então, é muito rápido, a gente precisa de uma adequação muito rápida para o sistema antifraude, porque o fraudador está sempre evoluindo, ele está sempre buscando um novo caminho. Eu preciso do meu dado fácil e adaptável o suficiente para conseguir mapear esse behavior que vem mudando constantemente de forma muito rápida, né? E aí, depois disso, depois que a gente estruturou tudo certinho, foi feito aí, o projeto demorou mais ou menos um ano já estava tudo estruturado, a gente pegou e aí começou a permear times de analistas, cientistas e engenheiros nas business units, né? Nas áreas da companhia. E aí, com isso, as áreas
ganharam um poder muito maior de tomada de decisão, de geração de insight e de criação de produtos que usam dado como a sua fonte principal. Foi um processo muito legal de passar e é muito bom hoje estar aqui contando para vocês isso, porque é uma conquista fantástica, junto aí, apoiado pelo time da Eleflow, que trouxe para a gente a capacidade de fazer isso de uma forma muito rápida e que também hoje está com a gente na operação do negócio, né? A maior parte do time de dados da AMI hoje é da Eleflow, porque eles têm um know-how também que consegue gerar valor para essas áreas onde as pessoas estão alocadas de forma muito mais simples e fácil. Bom, espero poder ter contribuído aqui para vocês com alguns insights. Eu deixo o meu contato, quem quiser pode me adicionar lá no LinkedIn. Eu estou aqui como Dirceu Filho, mas não é o Dirceu, aqui é só se minha máquina não conseguiu conectar. Mas aí depois o Vitor passa o contato para vocês e estou disponível aí para vocês tirarem as dúvidas que vocês quiserem. Obrigado. Maravilha, pessoal. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos parceiros e nosso time, né? Eu queria trazer alguns agradecimentos em específicos para o time da Databricks, então, a Glícia e o Moisés. Gostaria de agradecer o Ale por ter trazido um pouco desse contexto na AMI, e também gostaria de agradecer o nosso time de arquitetos, o Dirceu e o Haraoka, por compartilharem todo esse conteúdo. Pessoal, antes da gente abrir aqui para as perguntas, eu gostaria de passar alguns recadinhos que eu comentei lá no começo, tá bom? Então, qual que é a ideia dessa seleção desse short assessment, né? Então, aqui a gente falou bastante sobre o processo de migração, os desafios, como que isso pode acontecer, e a gente sabe que cada empresa tem a sua realidade, tem o seu contexto, tem as suas particularidades. E pensando como forma de realmente suportar e garantir que vocês vão conseguir colocar essas ideias que foram comentadas aqui na prática, é onde a gente trouxe esse short assessment, né? Naturalmente, o nosso serviço de data assessment na Eleflow, como consultoria, é um projeto onde nós fazemos toda uma análise da arquitetura, redesenhamos ela como uma arquitetura futura, levando em conta os objetivos estratégicos, táticos e operacionais de cada companhia, para que essa arquitetura ela seja escalável, ela suporte todo esse processo, e ainda nós implementamos um roadmap de projetos de dados que seja condizente para que essa arquitetura ela cresça na medida que for necessário e que a gente realmente consiga trazer ganhos para o negócio, não seja simplesmente investimentos que vão gerar valor a longo prazo. Tá? E a ideia do short assessment é realmente a gente trazer para esse primeiro momento, que é onde a gente está aqui agora, essa análise dessa arquitetura. Então, se a sua empresa ela ainda não migrou, está avaliando migrar, a gente vai sentar com vocês, poder ajudar vocês a desenharem como que vai ser esse projeto, quais vão ser as melhores boas práticas, as recomendações para vocês seguirem. E se sua empresa já começou a migrar, já está na nuvem, como que a gente consegue otimizar essa arquitetura, como que a gente consegue reduzir custo, consegue escalar melhor os resultados de vocês, né? Aqui vocês viram alguns, como nos cases que nós trouxemos, né? Atualizações de dados que de 2 horas passaram para menos ali de 5 minutos, então isso trouxe um ganho enorme para a companhia. E a ideia hoje é que eu vou passar para vocês um link de um formulário aqui no chat, mas fiquem tranquilos porque a gente também vai mandar para vocês por e-mail, agora na parte da tarde, porque a ideia é que todo mundo que se inscreveu e que preencheu esse formulário possa participar dessa seleção, porque a ideia é que a gente consiga selecionar 3 empresas e como critério, o que a gente vai ter? A empresa precisa estar em busca ou no processo de uma transformação digital, quem tem que estar aberto para realmente construir uma jornada data-driven. Aqui na Eleflow a gente acredita firmemente que não existe um passo a passo pronto, uma receitinha de bolo, mas sim que cada empresa no seu contexto, na sua realidade, ela tem condições de desenhar a sua jornada, e é assim que a gente gosta de trabalhar nos nossos clientes, crescer aos pouquinhos, de modo que ele sempre tenha valor agregado na estratégia da empresa.
E por último também que a empresa ela deve estar no processo de consideração para migração, esteja no processo de migração ou já esteja migrado, para que a gente possa realmente trazer um trabalho efetivo, né? Então são apenas esses 3 critérios. E também comentar que além dessas 3 empresas que nós vamos selecionar para poder fazer esse trabalho em conjunto, nós também vamos dar um desconto especial para 5 outras empresas que queiram participar. Tá? É um valor ali para que a gente possa realmente trabalhar de uma forma democrática, sem demandar muito orçamento de vocês, e também está bem abaixo de um projeto complexo de mercado. Tá? Então, a ideia é que a gente possa conseguir ajudar cada uma de vocês a colocar em prática esse conteúdo e crescer, escalar a arquitetura de vocês. Como próximo ponto, antes da gente abrir para as perguntas, a gente também, hoje, nós estamos fazendo o pré-lançamento de um curso ministrado pela Eleflow. A gente é o curso de programação Apache Spark para Databricks, né? É o primeiro passo ali para sua jornada, para quem quer se certificar dentro da Databricks. Então, nós como consultoria, né, atuando desde 2014, né, em alguns projetos, nós percebemos ao longo do tempo que muitos dos nossos clientes eles tinham uma certa dificuldade em relação à sua equipe, né? Pois todos os treinamentos da Databricks atualmente eles são em inglês, estão no processo de otimização disso, mas a Eleflow ela foi a pioneira em trazer essa tradução, trazer alguns casos práticos também. Então, hoje a Eleflow ela já trabalha no formato B2B e essa é uma turma no formato aberto, né, para que cada pessoa possa se inscrever, possa realmente se dedicar, conhecer, avançar um pouco dos seus conhecimentos aí dentro da área de análise, de engenharia e de ciências de dados, tá? Então, esse é o primeiro passo. Ele será um curso que ele vai ser ministrado nos próximos dias 17 e 24 de junho, né? O nosso professor será o nosso engenheiro e cientista de sênior, o Célio Hira. Ele não pôde estar presente aqui hoje, mas ele é um profissional que trabalha aí diariamente com o Dirceu, com o Haraoka, e é um time que tem muita experiência para poder contribuir e trazer casos práticos para vocês conseguirem tangibilizar todo esse conhecimento. E a ideia dessa conexão com o webinar de hoje é que a gente vai trazer um lote promocional para vocês, tá? Assim como eu fiz aqui em relação ao formulário do Short Assessment, eu vou compartilhar aqui com vocês a página do nosso treinamento para que vocês tenham acesso, porque esse lote promocional ele vai ter uma durabilidade curta, é exclusivo realmente para quem está participando desse evento, então ele vai ficar disponível até a próxima segunda-feira, no finalzinho ali da tarde. Depois a gente já retorna com os preços promocionais até que a gente já consiga fechar a nossa primeira turma. Bom, pessoal, eu gostaria então de agradecer mais uma vez a presença de todos e agora a gente vai abrir ali para as perguntas, né? Tem algumas mensagens, caso alguém queira mandar alguma coisa, algum ponto aqui no chat agora, a gente está disponível. E depois, caso a gente não consiga responder tudo, caso alguém queira mandar alguma mensagem depois também nos e-mails que foram enviados para vocês desde ontem e hoje, a gente também vai ficar disponível à disposição de vocês. Ellen, a gente tem algum ponto para tratar agora? Oi, Vitor, tudo bem? Temos sim, temos 2 perguntas aqui. A primeira pergunta, né, é se utilizar Azure Databricks com a Unity Catalog faz sentido eu integrar o Azure Purview ao meu ADSL Gen 2. Muito bem, eu acho que eu posso responder essa, também peço a ajuda do pessoal da Eleflow. Basicamente, o Unity Catalog ele faz toda a governança do Lakehouse, então você não necessita necessariamente utilizar uma ferramenta terceira de governança para governar o seu Lakehouse. Tudo isso pode ser feito dentro do Unity Catalog. É claro que o Purview, no caso da Microsoft, o Microsoft Purview, ele vai trazer ali uma gestão de bases on-premises, ou seja, tudo aquilo que está dentro da empresa. Então, se a empresa já adotou o Purview para fazer a gestão dessas bases on-premises,
você pode adicionar também, integrar, levar essa informação que já está sendo governada no Unity e informar o Purview. Mas se não for esse o caso, se o caso for governança do Lakehouse, o Unity Catalog ele dá conta do recado sozinho. Bom, temos mais uma pergunta aqui, né, referente à parte dos dados. Então, foi enviado, né, dados que tenham os dados sensíveis no meu source. Qual a melhor forma de planejar o acesso ao Data Lake e o Unity Catalog? Essa pergunta é excelente, ela é recorrente, muitos clientes estão usando recursos novos agora relacionados a dados sensíveis. E eu quero dizer para vocês que, primeiro, do ponto de vista de governança, o próprio Unity Catalog ele tem uma gestão por catálogo, isolamento de catálogos, por áreas, por sandbox, por tipos específicos de catálogo, mas, além disso, no controle fino ali dos ajustes de colunas, por exemplo, eu tenho identificação de colunas por tags, por metadados, que eu posso dizer se aquela coluna marcar ela como sensível ou não, ter um dado sensível. Além disso, eu tenho funcionalidades dentro do próprio Databricks para fazer o controle do que a gente chama Row Level Security. O Row Level Security e o mascaramento de dados também. Isso significa que a gente consegue limitar o acesso a uma coluna, limitar o acesso a uma linha, a gente consegue colocar máscara para aquelas pessoas que não fazem parte daquele grupo que tem direito ao acesso àquela informação. E o mais importante disso tudo é que se você já possui isso num AD, num Okta, num Google Identity Provider ali, ou seja, uma gestão central dos acessos, grupos, permissionamento, a gente simplesmente vai integrar o Databricks com esses grupos e vai usar esses grupos dentro do Databricks fazendo a governança do Unity Catalog. Então, sim, é possível a gente fazer dessa maneira. Fala, Moisés. Bom, pessoal, ali temos mais uma pergunta chegando ali do Vinícius. Bom, pessoal, eu vou ler aqui, né? Meu Data Lake não está habilitado para acesso à network pública, todo acesso aos dados passa pelo Databricks. Necessito disponibilizar dados para o público de pesquisa. O Delta Sharing pode ser uma alternativa para uma API REST de acesso? Pessoal. Espera que a gente está vendo que fez alguma... Só fiquei na dúvida aqui, disponibilizar os dados para o público, o que seria esse público? Esse público é dentro da sua empresa ou você vai disponibilizar para os seus clientes? Algo desse tipo? Público em geral. Público em geral, né? É um caso bem específico, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado e entender como que esse dado vai ser consultado e qual que é a quantidade esperada de pessoas lendo esse dado, tá? Me parece aqui não ser a melhor forma de fazer usando a API, mas é melhor dar uma olhada mais de perto, porque tem várias nuances que podem fazer a gente tomar uma decisão aí com uma ferramenta ou usar alguma coisa por aqui por dentro mesmo. Mandou mais um complemento ali.
Eu acho que a forma, como você não consegue habilitar o Binlog, você não vai conseguir fazer isso de forma reativa, né? Que seria o ideal, que conforme os dados vão chegando, esses dados vão sendo replicados para o seu data lake. Então, eu vejo que nesse caso aí, o ideal seria usar o Data Factory mesmo, que aí você consegue ter a facilidade de schedular, ele já tem os conectores prontos ali, aí você joga isso para dentro do Databricks, né, nas tabelas bronze, e aí dali você consegue fazer a evolução dos dados para suas camadas Silver e Gold. Tem uma coisa que é importante nesse caso, é que ele precisa ter um checkpoint para saber até onde ele trouxe os dados, né? Então, como você não pode habilitar o Binlog, é importante você ter lá uma coluna com data de criação e atualização para você saber até onde você trouxe os dados. Maravilha, pessoal. Bom, se ninguém tiver mais uma pergunta, a gente encerra por hoje, mas, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram compartilhar algum ponto, os e-mails que forem enviados para vocês, eles vão estar à disposição. E, Helena, quer fazer um encerramento em nome da Eleflow? Pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Moisés, aí da Databricks, Dirceu, Haraoka, Ale, muito obrigada por partilhar sua experiência aí com a gente. E para todo mundo que participou, tá, pessoal? Valeu mesmo. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Um bom dia para vocês. Valeu, até mais, pessoal.